Olá, hoje vamos falar um pouco sobre enzimas. Nosso trabalho foi feito em dupla, composto por mim, Guilherme Aguiar Rodrigues Neto e João Vitor Amorim Baracho. As enzimas são biomoléculas que atuam como catalisadores, sendo fundamentais para a regulação do metabolismo. A maioria das enzimas são proteínas. Esses catalisadores biológicos são responsáveis por aumentar a velocidade de uma determinada reação química. Apesar disso, nem todas as enzimas são proteínas, mas sim, são a maioria e formadas por aminoácidos. Também existem enzimas que estão relacionadas com ácido ribonucleico, o RNA, como as ribozimas e as RNA polimerases. E só para complementar, as enzimas são substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações químicas que ocorrem nos seres vivos sem que sejam consumidas durante essas reações. Essas reações químicas são a interconversão de espécies químicas, quando uma matéria se transforma em outra. O modelo chave-fechadura, proposto por Emil Fischer, é bastante difundido para explicar a interação entre enzima e substrato. De acordo com esse modelo, há uma complementaridade rígida entre a enzima e o substrato, assim como uma chave e uma fechadura. O sítio ativo da enzima teria um formato complementar ao substrato, o qual se encaixaria perfeitamente. Outras moléculas, portanto, não teriam acesso a esse sítio, o que garantiria a especificidade da enzima. Assim como uma chave abre apenas uma fechadura, uma enzima só se ligaria a um substrato. Hoje sabemos, no entanto, esse modelo não está correto, uma vez que as enzimas não são estruturas rígidas como se pensava. A atividade de uma enzima é influenciada por fatores, sendo os principais a temperatura e o pH. Geralmente a temperatura exerce um papel positivo nas reações químicas. Porém, quando a temperatura aumenta acima das condições ótimas, a velocidade da reação cai consideravelmente. Isso ocorre porque se observa a desnaturação das proteínas. A maioria das enzimas dos seres humanos apresenta uma temperatura ótima entre 35 e 40 graus Celsius. Além da temperatura, o pH também influencia a atividade enzimática, existindo também um valor ótimo. Para a maioria das enzimas, o valor ótimo de pH está na faixa de 6 a 8. Um modelo proposto por Kochilene e colaboradores, atualmente, é o mais aceito para explicar a ligação entre uma enzima e seu substrato, onde o sítio ativo e o substrato não funcionam de maneira rígida como uma chave e fechadura. Pesquisas mostram que à medida que o substrato entra no sítio ativo, a enzima sofre uma leve modificação, a qual favorece o ajuste entre o sítio ativo e o substrato. Para compreender melhor esse modelo, podemos pensar na interação da enzima e substrato como um aperto de mão, o qual vai se tornando mais firme após o primeiro contato. Esse modelo é representado pelo encaixe induzido. As enzimas podem ser classificadas em 6 grupos, utilizando-se como critério o tipo de reação que catalisam. Primeiro grupo, oxidoredutáses, enzimas relacionadas com as reações de oxirredução. Segundo grupo, transferases, catalisam a transferência de grupos de um composto para outro. Terceiro grupo, hidrolases, catalisam reações de hidrólise. Quarto grupo, liases, atuam na adição de grupos a ligações duplas ou remoção de grupos formando uma ligação dupla. Quinto grupo, isomerases, catalisam reações de isomerização. Sexto grupo, ligases, enzimas que provocam a degradação da molécula de ATP, usando a energia liberada nessa reação para a formação de novos compostos. Grande parte das enzimas precisa de moléculas auxiliares para realizar a sua ação catalítica, chamadas de cofatores. Os cofatores podem estar ligados permanentemente à enzima ou podem se ligar ao substrato de maneira fraca e reversível. Eles também podem ser inorgânicos ou orgânicos. Quando os cofatores são moléculas orgânicas, são denominados coenzimas. Algumas vitaminas atuam como coenzimas, sendo esse o caso, por exemplo, da riboflavina, também conhecida como vitamina B2. Como exemplos de cofatores inorgânicos, podemos citar o ferro e zinco na sua forma iônica.